Salve, irmão, na paz do Senhor Jesus. Amém. Aqui no livro de São Mateus, capítulo 4, versículo 1 está escrito: então foi conduzido Jesus pelo Espírito de cima. Capítulo 3, versículo 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vem tu a mim? E Jesus, porém, respondeu e disse: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir com toda a justiça divina. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: esse é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Então nós vemos aqui uma passagem bíblica acerca do batismo, aonde o próprio Jesus Cristo, ele tinha de ser batizado. E João ali que veio para batizar, foi enviado de Deus para batizar, João, quando viu Jesus, ele ficou pensando: mas esse é o Filho de Deus, eu preciso ser batizado por ele, agora vem ele a mim. Aí Jesus falou: não, João, você veio primeiro preparar o caminho para mim, e importa eu cumprir com a justiça divina, que você veio para batizar. Agora eu tenho que ser batizado. Assim é o ser humano, o homem, a mulher, que crê na palavra de Deus. Quando eles crêem, eles querem se batizar. Porque eles sabem que o batismo é uma bênção, é um cumprimento da justiça divina. E a pessoa, para descer as águas, ele tem de ter renunciado às coisas do mundo. Porque se ele não renunciar às coisas do mundo, o pecado, a vaidade, as coisas erradas, e obedecer a Bíblia, dificilmente é a mesma coisa que a pessoa. O batismo simboliza o sepultamento. Sim, e se nós vamos sepultar uma pessoa que morreu no cemitério, é necessário nós colocar ele, enterrar e jogar a terra por cima, pôr na gaveta, pôr a tampa, e ele não vai ficar com o braço do lado de fora, que seria um escândalo. A pessoa pegar uma pessoa sepultar no cemitério, nem permite a lei, né? Você sepultar uma pessoa e deixar o braço dele, a cabeça do lado de fora da terra, não pode, é proibido. Assim é a palavra de Deus. A pessoa que aceitou Jesus, ele, quando vai descer as águas, ele tem que ser nova criatura. Sim, o batismo simboliza o sepultamento. Então a pessoa não pode estar com o vício que ele fazia anteriormente. Ele tem de crer que Jesus é o Salvador. Porque crente significa crer na palavra de Deus. A pessoa crente não é que mudou de religião, não, apenas ele passou a crer na Bíblia. E quando ele crê na Bíblia, ele crê, então ele é um crente, porque ele crê na palavra de Jesus. Não numa placa da igreja, mas ele crê na palavra de Jesus Cristo. Então ele vai ser batizado, ele vai cumprir com a justiça divina. Jesus, na verdade, Jesus não precisava ser batizado, porque ele era o Filho de Deus. Mas ele, como ele era obediente à palavra de Deus, e como João tinha vindo para batizar, ele falou: não, eu tenho de ser batizado para cumprir com a justiça divina. Sim, Jesus, temos de cumprir com a palavra do meu Pai que me mandou. Assim é o ser humano, quando ele aceita Jesus, ele passa a compreender a palavra de Deus, ele sente o desejo de ser batizado nas águas. Glória a Jesus. E ele sabe que a hora que ele sair das águas, como Deus falou com Jesus, a voz veio, o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele. Muitas pessoas podem ser batizadas até mesmo com o Espírito Santo antes de ser batizadas nas águas. Mas realmente, para todas as pessoas,
ele é batizado com o Espírito Santo depois que sai das águas. Sim, Jesus. Cumpriu com a justiça divina, aí ele já recebe o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é o dom, por exemplo, os dons celestiais. Porque a pessoa fala, ah, não, mas o batismo com o Espírito Santo é quando a pessoa fala isso, não. O batismo com o Espírito Santo é um, não é outro. Glória a Aí a Jesus. pessoa vai tentar buscar os dons de Deus. O dom de luz, o dom de profecia, o dom de cura, Sim, Jesus. o dom de interpretar a língua. Aí ele vai começar a buscar os dons de Deus. Porque muitas pessoas falam, ah, não, eu não sou batizado com o Espírito Santo, mas como? Às vezes é batizado, você não fala em língua estranha. Porque a pessoa foi batizada Glória a nas Jesus. águas. Aleluia. E nós sabemos que muitas vezes a gente vê, hoje no nosso dia, muitas vezes a gente prega, ensina, fala, e as pessoas têm dúvida acerca do batismo, porque ele acha que tem de ser morto. Não, nós estamos vivos no mundo. Sim, nós Jesus. estamos vivos. Glória. Nós estamos vivos. A Bíblia diz que um homem lá, um eunuco, ele foi às águas e ele estava viajando, Filipe falou com ele, explicou de Jesus Cristo. Ele ia passando um rio assim, ele falou assim, eis aí a água. Quem é que me impede de eu ser batizado? Aí foi a hora que Filipe falou, olha, se você crê na palavra de Deus, na palavra de Jesus de todo o coração, ninguém pode impedir a pessoa ser batizada. Sim, Jesus. A não ser que a Aleluia. pessoa tenha um pecado grave, né? Um pecado grave. Ou fumando, ou bebendo, ou adulterando. Daí não pode ser batizada. Porque a Bíblia condena, né? Aleluia. Aí condena. O amigado, né? Daí não tem jeito, que a Bíblia condena, né? Esse batismo. Aí é mesmo se batizar a pessoa desse jeito, é a mesma coisa que se portar uma pessoa com o braço, largar do braço do lado de fora do cemitério, lá a cabeça, Tenha vai ficar misericórdia, meu assombrando. Jesus. A pessoa chegar no cemitério e ver uma pessoa com a cabeça lá de fora, ele vai sair correndo, vai lá avisar. Assim é o crente, se batizado ele vai continuar fazendo coisas erradas e não obedecendo a Deus. Eu creio que os irmãos aqui tomaram a decisão para cumprir com a justiça divina, a coisa mais certa. Mas o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo de Deus é uma bênção. É uma Glória a bênção. Jesus. Vocês creem Aleluia. na palavra de Deus, é uma bênção. Mas tem mais um batismo que a Bíblia fala. Tem mais um batismo. Jesus falou assim, ó. Importa ser batizado com certo batismo, que muito me angustia, até que ele cumpra na vossa vida. Glória a Jesus. Aleluia. Esse batismo, a pessoa foi batizada nas águas, foi batizada com o Espírito Santo. Aí ele tem mais um batismo, que é o batismo da provação. Esse batismo é o mais difícil para o ser humano. Porque se angustia Jesus, imagina nós temos que ser batizados com esse batismo. É a hora da luta, a hora da dificuldade, a hora do problema, a hora que a fé da pessoa está lá embaixo. Será que a pessoa vai ter que continuar com Jesus Cristo? Quantos se desviam na hora do batismo, da provação do ser humano? Tenha misericórdia, meu Jesus. Porque para nós entrar lá no céu, é necessário Deus provar nós. A mesma coisa o ouro. Quando a pessoa acha na terra o ouro, se a pessoa não conhece o ouro, ele vai olhar ali, ele vai achar que é uma pedra, não vai entender, porque diz que o ouro quando é achado na terra, ele não é bonito, mas depois que põe no fogo, depois que dá o ponto nele, depois que aí ele passa a brilhar, aí ele vai ficar brilhando e todo mundo vai ver, não, aquilo lá é ouro, ó, tá brilhando, mas tudo que da terra, assim é nós. Depois nós batizamos nas águas. Primeiro nós conhecemos a palavra de Deus, depois vamos batizar nas águas, depois somos batizados com o Espírito Santo, depois é o batismo da salvação. Glória a Aí Deus. esse batismo
é individual. O irmão tem um tipo de batismo, eu tenho outro tipo de provação. O irmão nosso tem outro tipo de batismo. As irmãs têm outro tipo de batismo. Aí Deus vai permitir. E Deus não vai ponhar também um batismo acima daquilo que nós possamos suportar, diz a Bíblia. Deus vai dar certinho, conforme nós vai suportar. Agora, para nós suportar esse batismo, é necessário nós estar com fé em Jesus Cristo. É necessário nós jejuar. É necessário nós orar. É necessário nós estar em comunhão com os irmãos. Aleluia. Sempre procurando andar obediente à palavra de Deus. Aleluia. Sempre, se nós vemos o erro de outra pessoa, nós vai orar e sempre pedindo a misericórdia, porque a Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo. Sim, Jesus. Então nós temos de amar. Nós estamos aqui, a vez na terra, a vez Deus permite um ser dirigente da igreja, outro ser um cooperador, outro é um diácono, outro é um presbítero, outro é um pastor. As irmãs a mesma coisa, uma é obreira, outra é membra, mas todos nós estamos buscando uma coisa só, que é a salvação. Glória. Aleluia. Glória a Jesus. Salvação. E o dia que nós chegar lá no céu, Jesus Cristo vai receber nós. Sim, porque nós Jesus. somos, a Bíblia chega a falar que nós somos um particular tesouro de Deus. Aleluia. Aleluia. Sempre iremos ser um tesouro de Deus. Você é uma luz que ilumina o mundo aqui na terra. Você está iluminando a terra através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo na sua vida, na vida dos irmãos, vocês vão dar testemunho às outras pessoas da salvação também. Sim, meu Jesus. Mas vai dar um cuidado do irmão novo também falar alguma coisa. Fala aí, irmão. Aleluia. Aleluia. Que Deus tocar no seu coração, não fala. Sabemos que os irmãos estão com grande fé em Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, Santo de Israel, abençoe, Jesus. Já nós vamos fazer uma oração a Deus, para Deus iluminar os irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, graças a Deus. Mas quer que eu fica. Então, onde é que eu deixei aqui? Estava com o papel marcado para ler alguma coisa. Quanto nosso eterno Pai, ó Deus de poder e Deus de maravilha, nós te apresentamos esses irmãos, meu Deus, que vão descer as águas hoje, Senhor. Ó Deus, é uma grande vitória, Pai, por eles ter renunciado às coisas do mundo, ter renunciado ao pecado, ter renunciado à vaidade para descer as águas, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que no nosso dia de hoje está difícil, meu Pai, mas Deus, nós temos grande vitória através do Senhor. Ó Deus, que no próximo batismo, meu Pai, o Senhor possa unir o teu povo, meu Pai, para comparecer aqui, meu Pai, para louvar e engrandecer o teu nome, Senhor, e cumprir com a justiça do teu povo, Senhor, porque eu creio, Senhor, tem irmãos e irmãs para descer as águas dos próximos batismos, Senhor. Ó Deus, Deus de poder, ó Deus, derramai o Espírito Santo, Deus, sobre esses irmãos que irão descer as águas, confirmando a bênção de milagre, dando a vitória, Senhor, segurando na tua mão, ajudando eles, Senhor, vencer, meu Pai, o batismo da aprovação, Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Presente aqui, Pai, nossos filhos, nossos filhos. Aleluia. Da vitória em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Falar de um versículo aqui da palavra, está em glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo, segunda carta, os irmãos estão todos com a Bíblia aqui. Segunda carta aos Coríntios 5:17 fala assim. É para os irmãos que têm o desejo de aceitar a Jesus, né?
Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Após o batismo, você fica com Jesus e toda essa palavra vai cumprir na vida de cada um que vai cumprir a justiça divina, né? Eu estava lembrando agora da conversão de Paulo, né? Oh, glória! Daí, mas nós vimos ler aqui outro versículo em Atos. Eu não consegui localizar. 5 de 2 aos Coríntios 17. Aos Coríntios, capítulo 2ª carta, 5, 17. Agora veja que uma vez que eu fui pregar esta palavra, a irmã chorou na igreja. Aqui, Atos 14 e o verso 22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando a permanecer na fé, pois que por muita tribulação nós importa entrar no reino de Deus. Falou ali, né? O batismo da luta, né? Por muita tribulação nós importa. Vamos ler daí do começo. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando a permanecer na fé. A fé é o firme fundamento de todas as coisas. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então diz, exortando a permanecer na fé, pois que importa, pois que por muita tribulação nós importa entrar no reino de Deus, né? Então, a gente lembra assim que vai vir aquela pergunta para os irmãos, sim, você promete ser fiel a Deus até o fim, né? Ele diz sim, né? Na hora do batismo, mas depois não pode esquecer dessa palavra que nós prometemos. Glória a Jesus, né? A ser fiel a Deus, né? Mas depois vem a luta e a pessoa, a fé diminui. Então quando vem a luta é o próprio inimigo que traz. E se nós não for fazer um esforço de orar, é onde muitos desistem e acaba fazendo igual Pedro e até negando o Senhor Jesus. Aleluia. Né? Na hora Glória da a Jesus. luta. Aleluia. Pedro viu que havia problema, ele, não, eu não conheço. Assim pode também, uma hora, através da luta, nós querer negar o Senhor. É um perigo que vai passar, né? Mas você vai orar, vai pedir socorro, pede para o Senhor segurar na sua mão nessa hora. Glória a Jesus. Glória a Deus. O importante é ser batizado, mas importante também é vencer tudo, né? Paulo ele diz que aprendeu ser fiel, tendo bastante, tendo pouco, no pouco, no muito, no nada, igual o Jó também, né? Glória a Deus. E não negar o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus pode permitir uma prova dessa, então, glória a Deus. Por isso que o Senhor está dando um aviso para nós hoje, né? Glória a Deus. E nós lembramos assim, quando Paulo estava indo pelo caminho de Damasco, procurei achar que não achei. Aí lá ele ficou cego, depois ele foi, tomaram pelas mãos, levaram ele. Sim, Jesus. Chegaram lá, ele ficou 3 dias sem comer, jejuando e orando. Daí o Senhor mandou lá, revelou para Ananias ir naquele lugar onde ele estava e orar lá, impondo as mãos sobre ele para que ele viesse restabelecer a sua visão. E a Bíblia diz que após a oração de Ananias, Paulo recebeu o Espírito Santo e já levaram ele para ser batizado. Ali foi o fim de uma luta, de uma pessoa que estava resistindo ao Espírito Santo, né? Porque quando Jesus falou de Paulo, ele falou, não, Senhor, esse homem aí
eu vejo a notícia dele é ruim, ele persegue a igreja, ele pega os cristãos e lança na prisão os crentes, ele fazia isso, né? Graças, mas lá graças. no caminho o Ai, Senhor que ela repreendeu Maria, ele, e daí Ai, ele Deus. disse, quem é Senhor? Jesus disse, Glória, coração glória. de Graças, Paulo ela foi Malau, duro, grande né? Deus, Resistindo o Senhor, né? Então existe pessoa assim que está no mundo e não quer nada com a igreja, ele está igual um avião, Glória, meu Jesus. ele não quer participar da bênção de Deus. Nós fomos na casa do meu cunhado e a irmã não queria ir, não queria. Um dia eu falei, um dia nós vamos lá e ela vai posar na casa do meu cunhado. Daí ele veio na igreja, ele já foi curado, então tem pessoa muito desse tipo aí, né? Aí de noite lá o Senhor me deu uma visão que ele sempre não queria aceitar a salvação, né? Ouvia a palavra, gosta, foi na igreja, foi curado. E daí lá naquela visão que o Senhor me deu, que ele estava descendo de avião, tinham dado um avião para ele. E eu falei, sai daqui que a asa do avião do tio vai bater em nós. Daí ele veio, aquele aviãozinho veio antes de chegar numa parede lá, ele parou lá, né? Conseguiu parar, né? Daí depois daquela visão que o avião, aí ele entregou aquele avião para outra pessoa, né? Devolveu aquele avião. Então ele é uma pessoa escolhida de Deus, né? Mas ele estava agindo também de uma forma assim, né? Fulano é avião, né? Tem gente que fala, fulano é avião, né? Daí dali nós subimos assim para um lugar, daí eu via que ele falava assim, agora eu com a irmã ele tem uma cordiona lá, né? Ele toca bem. Daí ele falou, vou pegar minha gaita velha e amanhã nós vamos com a irmã Soilene num culto e depois da manhã nós vamos no outro. Então Deus estava revelando a salvação naquela hora. Né? Aleluia, Quase igual Paulo, né? Veja Aleluia. que Paulo estava dessa maneira, né? Mas depois que o Senhor falou com ele, Glória a Saulo, Jesus. Aleluia. era Saulo, né? Mas depois do Senhor repreender ele, falar com ele, aí foi, daí o Senhor disse para ele, não, vá lá Anania orar para ele, porque aquele lá para mim é um vaso escolhido. Glória a Deus. Então, Deus tem a forma de trabalhar na vida aleluia. de cada um, né? Oh, grande Deus. Então são essas palavras. Deus abençoe, não dá tempo. Na igreja vocês vão ouvir muito mais a Bíblia ainda, né? Deus abençoe. São palavras de conversão das pessoas, né? Os irmãos não passaram por isso, não resistiram ao Senhor, aceitaram por amor e vão continuar fazendo a obra. Glória a Deus. Né? Deus abençoe. Glória a Jesus. As irmãs. Imperador Zé também. Aleluia, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo do nosso Deus. Que privilégio os irmãos tiveram, aleluia, descer as águas, vencer as lutas, as batalhas, as barreiras. Muitas das vezes Satanás, aleluia, tem se levantado, os irmãos estão firmes, ficaram firmes até aqui com o Senhor, até aqui o Senhor tem ajudado o seu povo e Ele continua ajudando. Basta nós crermos, nós confiarmos no poder do nosso Jesus, Deus. tem Ele está misericórdia. aqui presente, irmãos, aqui em nosso meio, que na sua palavra diz, onde estiverem 2, 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Com toda certeza, irmão, Jesus, Ele faz aqui presente. Glória, Aleluia. glória. Ele está aqui em nosso meio, aleluia. E seu Espírito Santo está descendo sobre a vida de cada um. Aleluia, nesta manhã, porque o nosso Deus se agrada, aleluia. Quando nós cremos na sua palavra, como nós confiamos no seu poder, na sua libertação. Sim, porque Jesus, nós, tem irmãos, nós não podemos misericórdia. sair do pecado sozinho. O Espírito Santo nos ajuda a nos libertar, a Glória garantir a a sua Deus. vitória, a sua libertação. E o Espírito Santo, nosso Deus, está aqui presente. Sim, Aquele Jesus, mesmo glória, Espírito glória. Santo, quando nosso Deus estava fazendo o mundo, Ele estava sobre as águas. Ele está aqui se movendo, irmãos, em nossos corações.
Ele está aqui se Glória a movendo, Deus. irmãos, em nossas vidas, aleluia. Nosso coração, ele é templo do Espírito Santo. Do Glória a Senhor, Jesus. Deus. Aleluia. Ai, alabarei. Canta assim, alabalás. Os irmãos glorifiquem o nosso Deus, ele exalte, porque nosso Deus, ele está aqui presente, ele está aqui ouvindo, aleluia, a oração do seu povo, dos seus mensageiros, aleluia, da sua palavra. Ai, alabarei, se canta assim, alabalás. Aleluia. Aleluia, Santo de Israel. Irei cantar o hino, se os irmãos souberem, cante junto para nós alegrarmos na presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Glória a do Senhor Deus. nosso Deus. Vamos todos cantar. Me libertou o meu varão de guerra, me libertou. Eu estava nas trevas, me libertou. Sou verdadeiramente livre. Me libertou o meu varão de guerra, me libertou. Eu estava nas trevas, me libertou. Sou verdadeiramente livre. Glória a Jesus. Libertou Aleluia. dos maus pensamentos, que era o meu tormento. Me libertou para sempre, não só por um momento. Me libertou para vencer. Glória a Deus. Glória a A Jesus. sua Aleluia. obra fazer. Ele me equipou com seu poder. No seu nome eu vou vencer. Aleluia. Glória a Jesus. Já não Aleluia. temos Aleluia. jamais investida, pois Jesus me deu guarida. Em nome de Jesus eu vou ordenar. Todo Aleluia. mal saia Oh, deste glória. lugar. Glória a Jesus. Poderoso Rei. Me libertou Oh, o glória meu a varão Deus. de guerra. Me Aleluia. libertou. Oh, adorado Jesus. Eu estava nas trevas. Me libertou. Sou verdadeiramente livre. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Libertou o meu varão de poderoso. guerra, me libertou. Jesus Eu estava nas maravilhoso, trevas, Deus. me libertou. Sou verdadeiramente Glória a Jesus. livre. Glória a Jesus. Aleluia. Não Oh, glória a adianta o Deus. inimigo, Oh, já não glória. temos seu Oh, perigo. glória. Aleluia, Deus. Meu sucesso Oh, é garantido. glória. Estou Oh, fugindo glória. Esses irmãos. pelo Oh, sangue glória a derramado Deus. na cruz. Oh, glória. Você não vai sangue. Oh, aguentar glória, essa glória, cruz. glória. O Espírito de Deus me conduz. Glória a Jesus. Sim, Contra meu Jesus. você. Tem misericórdia. Poderoso Em nome Jesus de da glória Jesus, me libertou. Cumpra com teu Meu sangue, varão de Senhor. guerra Glória, me glória, libertou. Eu estava nas Oh, glória a trevas, Deus. me libertou. Adorado Sou Senhor. verdadeiro. Eterno Jesus. Glória a Oh, Jesus. mestre. Me Oh, libertou, o meu varão de guerra me libertou. Glória a Eu estava nas Glória, trevas, glória, me glória, libertou. glória. Sou verdadeiramente. Glória a Glória a Jesus. Jesus. Aleluia. Sou Oh, glória a Deus. verdadeiramente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória, Irmãos, nosso glória. varão de guerra que tem nos libertado, nós. Que maravilhoso, nós temos um varão de guerra. A peleja é do Senhor, irmãos. A peleja não é nossa. Oh, a glória a peleja é Deus. do nosso Deus, aleluia. Oh, Vocês glória. não estão sozinhos, irmãos e irmãos. Vocês estão com um varão de guerra. que é Glória a Jesus de Jesus. Nazaré. Oh, glória a Esse Deus. Salvador. Adorado O Cristo que libertou Mestre. a nós pela sua misericórdia. Poderoso São Jesus. essas palavras. Eu agradeço a oportunidade e as Oh, palmas que glória a louvam. Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ó Deus, olhai, meu Pai amado, esses irmãos que aqui estão para cumprir a justiça divina, Senhor. Nós temos certeza, Deus, que o Senhor é com eles, meu Pai, porque o Senhor é Deus de misericórdia. Ajuda eles, meu Pai, para que sair da água, meu Deus, receba o poder do céu, receba, meu Deus, o poder do Espírito Santo. Confirma agora, Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Ó Deus, vai em glória, Deus. Realiza a tua obra nessa vida, Senhor, através da tua bondade e misericórdia. Deus, nós confiamos no teu Oh, nome, glória a Senhor. Deus. Nós confiamos na tua graça, Jesus. Adorado, Confirma meu agora, Deus, Pai. da glória. Ajuda esses irmãos, meu
entrego em tuas Senhor, mãos, meu Pai, meu Deus, para o Senhor, para a direção da minha vida, Pai, para o Senhor, meu Deus, para a minha vida, meu Deus, oh glória a Deus. Prendeu para ficar com a não consegue. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, meu mestre da glória. Oh, meu Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Meu Deus da glória. Meu Deus, me domina, Pai, para me fazer a tua obra, Pai. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Adorado Mestre eterno. Glória a Deus. Irmã, na última batalha, solta o corpo. Aleluia, Jesus, da glória. Aleluia, vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essas 4 pessoas que desceram as águas nesse dia, Senhor. Ó Deus, é o Senhor que enviou essas pessoas, ó Pai. Ó Senhor, meu Deus, eu creio que no próximo batismo, Senhor, o Senhor vai criar mais pessoas, ó Pai. O Senhor vai multiplicar, aleluia, Pai, no nome do Senhor, para cumprir a justiça divina, Senhor. Garante a vitória, Pai, do Criador de honra para o teu reino, Senhor. Em nome, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Pai. Obrigado, Deus. Glória a Jesus. Glória, 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 glória. Ai, que Glória a Deus. Oh, Jesus eterno. Glória, glória a Deus. Grande Deus, glória, aleluia, meu Deus. Aleluia, santificado. Aleluia. Oh, Senhor eterno. Glória a Deus.